Olá, pegue sua lição, pegue sua Bíblia e vem estudar com a gente. Olha só, está sendo uma experiência muito significativa para mim participar aqui do Classe dos Professores. Esse programa começou com vários desafios, já tem bastante tempo já, e é impressionante ver como Deus tem conduzido esse ministério, tem provido as condições necessárias para a gente conseguir levar a mensagem para você que está aí na sua casa assistindo. É muito bom poder interagir com as pessoas aqui, aprender, né? Aqui eu aprendo bastante com esses professores. E agora a melhor parte, pelo menos para mim, é poder depois ler os comentários e ver os testemunhos, pessoas comentando, olha, tem sido uma bênção maravilhosa na minha vida. Isso realmente não tem preço. É claro que nós reconhecemos que somos pecadores, somos falhos, mas é impressionante ver como Deus, pelo poder dele, atua na pregação do Evangelho através de nós, mesmo independente das nossas falhas. Ele tem nos usado. E para mim realmente tem sido uma bênção participar desse ministério. Olá, querido amigo, seja muito bem-vindo a mais uma Classe dos Professores. Essa semana nós vamos estudar juntos a lição de número 10, que tem como título As Chamas do Inferno. Mas antes da gente começar, eu vou fazer aquele pedido de sempre para você ajudar a gente a divulgar a Classe dos Professores. Como que você pode fazer isso? Compartilhando esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, clicando nesse joinha que está bem aqui embaixo, se inscrevendo no nosso canal do YouTube Adventistas Lago Sul e ativando o sininho das notificações. Aí quando tiver conteúdo novo no canal você vai ficar sabendo. E uma coisa muito especial para a gente também é quando vocês deixam comentários aqui. Então, se você quiser deixar algum comentário, um pedido de oração ou alguma coisa que você percebeu na lição, escreve aqui, a gente quer muito saber de vocês. Coloca também o seu nome, de onde você está acompanhando. E aí eu gostaria de mandar um abraço para algumas pessoas que mandaram mensagem para a gente algumas semanas atrás nos nossos vídeos, que são o Inaldo, de Boa Vista, ele agradece muito a Classe dos Professores, o Daniel Laval, ele também agradece muito pelo ministério, ele fala que é muito bom assistir e aprender a cada semana essas lições que nos fortalecem. Ele acompanha a gente de Alvorada, no Rio Grande do Sul. A Luzia Benedita, ela acompanha a gente de Guaratinguetá, não perde um comentário da lição e pediu para mandar um abraço para ela. Então, um abraço para você, viu? E a Cláudia Lima, que mandou um feliz sábado para todos nós, falou que gosta muito desse estudo maravilhoso e que ela tenta realmente colocar em prática. Tá de parabéns. Ela acompanha a gente lá da Bahia. Então, se você puder deixar um comentário, a gente vai ficar muito feliz. E aí eu gostaria de apresentar para vocês os nossos professores. No cantinho ali a gente tem a nossa querida Cris. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, é sempre bom ter a oportunidade de estar aqui mais uma vez aprendendo da Palavra de Deus com vocês. A Cris é professora dos adolescentes aqui na Igreja Adventista do Lago Sul. O Gilson, que está do lado dela, também é da Igreja do Lago Sul. Bem-vindo, Gilson. Muito obrigado, muito feliz por estar aqui novamente para estudar a Palavra. E do lado dele nós temos o pastor Flávio, que é pastor do distrito do Pé Norte, na Ceilândia. Obrigada, pastor, pela sua presença. Obrigado, Jéssica. Obrigado, nossos queridos amigos. Vamos juntos avançar com a Palavra de Deus, guardando ela no nosso coração. Eu sou a Jéssica, também sou membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Então, antes da gente começar, Gilson, você poderia orar para a gente, por favor? Vamos orar. Pai, está nos céus, mais uma vez te agradecemos a oportunidade de sempre abrir a Tua Palavra e estudar. Possa nos ajudar no dia a dia, nas nossas dificuldades, para podermos entender o que Tu queres de nós. Abençoe a cada ouvinte que nos acompanha, os que pedem as orações, os que estão sofrendo. Senhor, olha para o Teu povo e abençoa-o conforme a Tua vontade. E agora, ao abrirmos a Tua Palavra, que possa fazer sentido para nós, que possamos viver o Teu Evangelho. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Bom, o título da lição dessa semana é bem provocativo, né? As chamas do inferno. São uma coisa que causa muito medo, né? Na gente, é uma coisa muito discutida. E a gente sabe que existem algumas igrejas e religiões que acreditam na existência de um inferno, né, eterno, onde as almas que foram perdidas vão para ficarem sendo torturadas eternamente. Mas a Bíblia não fala
de um inferno onde as pessoas são torturadas eternamente. Ela fala da morte eterna, né, pastor? Agora eu te pergunto, essa morte eterna que a Bíblia fala, ela seria eterna numa questão de duração ou numa questão de consequência? Muito bem, essa daí é uma das perguntas mais marcantes aqui num estudo bíblico, né? Quando a gente vai estudar a Bíblia com os nossos amigos, e é uma pergunta que incomoda, porque realmente nessa questão de morte, de viver para sempre, né? Num tormento eterno ou no céu, isso vem lá desde o Jardim do Éden, não naquela ideia certo que você não vai morrer. E aí a gente cria essa figura na nossa cabeça, né, de imortalidade da alma. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar o seguinte: nós temos um Deus que é amor. Nós temos um Deus que é amor e que ele não tem prazer na morte de ninguém, ele não se alegra com o sofrimento de ninguém. Deus não é um tirano sádico, né, que comemora quando alguém que não ama se dá mal na vida, né? Mas tem alguns textos da Bíblia que geram algumas dúvidas nas cabeças das pessoas e realmente elas colocam pra gente. Por exemplo, Jesus, no livro de Marcos, no capítulo 9, ele vai comentar sobre os tropeços, né? E lá no final ele faz uma menção a uma frase que aparece lá no encerramento do livro de Isaías. Eu queria convidar você aí junto lá na Bíblia, Isaías 66, verso 24. Olha só o texto que Jesus utiliza, né, terminando ali de falar dos tropeços, né, que era melhor amarrar uma pedra no pescoço, pular nas profundezas do mar, do que levar o tropeço dos pequeninos. Olha só o texto que Jesus usa. Ele fala assim: eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram, que pecaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Agora, vamos lembrar de uma coisa: toda vez que a gente estuda a Bíblia, a gente tem que deixar a Bíblia se interpretar a si mesma, e todo texto ele tem o seu contexto. Isaías 65 e 66 fala da restauração, uma promessa de restauração para a cidade de Jerusalém, que é aplicada também à restauração e à recriação do mundo, um novo céu e uma nova terra. E aí vale se lembrar, aqui no estudo de hoje, né, nós vamos passar por algumas passagens logo em seguida, mas passagens, por exemplo, que vão mencionar, né, o profeta Malaquias, né, vocês vão sair, vão pisar no perverso, que serão cinzas nos seus pés. Logo a gente entende um outro princípio: um texto difícil da Bíblia é explicado pelo mais fácil. Logo, isso daqui não está falando de duração, está falando de consequência. Outro detalhe: esse verme, algumas pessoas falam que é a alma. Isso daqui não é a alma da pessoa. A tradução dessa palavra tem a ver com verme que consome a carne mesmo da pessoa que está falecida, né? Ou seja, é como se fosse um cenário de um campo de batalha, no final de uma guerra, né? Onde estão ali os corpos das pessoas jogados no chão. Imagina aquele cenário da terra de ninguém da Primeira Guerra Mundial, onde ficam aqueles corpos lançados ali no meio daquela terra, no meio daquela lama, em estado de decomposição, com chamas ao redor. É mais ou menos isso daqui. Isso daqui não está falando que as pessoas vão viver para sempre nesse tormento. Isso daqui está falando que o perverso vai ter o seu fim. O perverso vai ter o seu fim. É isso que o texto está falando e é isso que Jesus está querendo dizer. E a gente vai continuar estudando sobre esse assunto hoje para responder essa pergunta. Porque esse é um tema muito polêmico, né? Durante muito tempo, e até hoje, né? Essa ameaça das chamas do inferno, ela é muito usada para querer intimidar as pessoas ao obedecimento, né? À obediência. Porque se você não obedecer, você vai ficar lá fritando na chapa do capeta, né? Para sempre. Você vai ficar lá sofrendo, sendo cutucado e tal. O pessoal faz filmes sobre isso, né? Às vezes são filmes de sátira, de coisa, que aí a pessoa vai lá no inferno, e aí tem os funcionários, né, de Satanás, aí tem lá o funcionário do mês, que é o que mais torturou, que inventou métodos novos de tortura. Então, é uma coisa assim, que mexe com o emocional humano e com a mente humana, né? E as pessoas vão desenvolvendo em cima daquilo, vão criando. Mas, Gilson, de acordo com a Bíblia, existe um inferno dessa forma que as pessoas pregam, que algumas pessoas pregam? Existe um inferno com chamas que vão arder eternamente e ficar torturando eternamente as pessoas que não se salvarem? Isso é um conceito que vem também há muito tempo.
Todos esses conceitos são lançados para deslustrar o amor de Deus, né? A gente tem que entender isso. São conceitos humanos, de palavras humanas, de ideias humanas. Aqui na nossa lição fala do livro de Dante Alighieri, né? A Divina Comédia. Quem já leu, né? São versos. Então, ali a alma vai para o inferno e fica queimando, né? Os malzinhos, os que não eram tão maus assim, mas também não eram tão bons para os céus, ficava ali no purgatório, no limbo, um tempo, né? Olhando aquela coisa, e os lá de cima olhando aqui para baixo. É uma coisa horrorosa de todas as cenas. Então imagina se soubesse isso, como é que deveria ser o céu, né? A alma mortal boazinha iria para o céu e ficaria olhando lá aquelas pobres almas desgraçadas sofrendo a tortura. E de repente você vê um conhecido lá embaixo sofrendo, né? Você vê lá um ente querido sofrendo. Que inferno que seria o céu, né? Então, assim, não dá para entender. O que significa a palavra, né, eterno, quando às vezes, né, aparece na Bíblia? A gente pode ler aqui em Malaquias capítulo 4, verso 1, pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como um restolho, quer dizer, aquilo que sobra, né? O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Isso quer dizer que seja a obra do fogo vai ser acabada, né? Nada restará. Raiz, que é Satanás, o ramo, os seus seguidores. Então, enquanto houver pecado e mal, aquilo vai continuar. Uma vez exterminado o mal e o pecado, não existe mais razão de isso estar ardendo. E em Judas, verso 7, nos fala do exemplo de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Eu não conheço na história que tem 2 cidades lá queimando até o dia de hoje, né? Ou seja, enquanto houver coisa para ser purificada e resolvida, este fogo vai purificar. Lembra-se do trimestre anterior, quando a gente leu a purificação, né, no nosso cadinho da aflição, enquanto a gente não estava totalmente purificado, o fogo servia para quê? Para tirar as impurezas e mostrar o produto puro. Com o pecado, enquanto houver pecado a ser queimado, ele vai subsistir para acabar com toda a impureza e com todo o pecado. Uma vez terminado, terminou a obra, né? Então, a eficiência do fogo é diretamente proporcional àquilo que ainda tem para ser acabado, àquilo que tem para ser completado, àquilo que tem para ser purificado, àquilo que tem para ser exterminado. Então ele é eterno enquanto dura, né? Como diz os versos, né? Vinícius de Moraes falava sobre o amor, mas aqui, ele é eterno enquanto durar, enquanto ele tiver a necessidade de continuar existindo. Uma vez completada a obra, cessou a sua razão, né? Então Deus não tem prazer na morte do inimigo, né? Do ímpio, ele não tem prazer nem na morte de Satanás, ele não tem prazer na morte de ninguém, mas é uma obra que precisa ser completada. Esta que é a ideia da duração. Enquanto tiver obra a ser feita, esse fogo vai queimar, ou para purificar, para a glória, ou para exterminar o pecado aqui na terra. Outro tema, né, que existe, que foi outro lugar, né, que foi inventado, né, é justamente o purgatório, que seria assim, é aquela pessoa que ela não está pura a ponto de ir para o céu ainda, mas ela também não é ruim a ponto de ir para o inferno. Aí ela fica naquele lugar do meio, que seria o purgatório, e aí no purgatório ela ficaria sofrendo até ser purificada, estar pura o suficiente para subir para o céu. Cris, existe alguma coisa na Bíblia que confirme a ideia da existência de um purgatório em algum lugar? Jéssica, pelo contrário, né? A Bíblia, ela não, em nenhum lugar a gente encontra dizendo que você morreu e sua alma vai para outro lugar. É como o doutor Gilson já falou, a alma não é uma coisa separada, né, do corpo, volta para Cristo o fôlego de vida. Então, assim, na Bíblia, nós encontramos
falando o que realmente acontece. Se a gente vai lá em Eclesiastes, Eclesiastes 9, de 5 ao 6, fala assim: pois os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Verso 6. Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Nem têm eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se fez debaixo do sol. Ou seja, porque em algumas teorias dizem o quê? Você vai para o purgatório, então a gente tem que orar pelaquela alma, para que aquela alma saia dali, vamos continuar orando pelaquela alma. Gente, não adianta mais. Morreu, não sabe mais o que está acontecendo. É esperar o dia que Cristo vai retornar para a ressurreição. Então não adianta. E se a gente continuar ali, no verso 10 de Eclesiastes 9, fala assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no Seol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, no túmulo você não acabou, não tem mais o que fazer. Não adianta eu ficar aqui orando, rezando a vida toda pela alma daquela pessoa, para que Deus tire ela do purgatório. Eu gostaria de encerrar lendo aqui um trecho da lição que eu achei muito interessante, que diz aqui, ó, a ideia de um inferno que queima eternamente foi produção de Satanás. Purgatório é sua invenção. Esses ensinamentos falsificam o caráter de Deus, como se ele devesse ser considerado severo, vingativo, arbitrário e que não exerce o perdão. Ou seja, você vai ficar no purgatório porque Deus ainda não te perdoou, quando na verdade Deus, na Bíblia diz que quando a gente se arrepende, né, Deus lança os nossos pecados, né, no mar, é lançado no esquecimento. Então, assim, todas essas ideias de purgatório, imortalidade da alma, não é coisa de Deus. Então, não tem embasamento bíblico. Isso tudo é obra e criação de Satanás. Pois é incrível, né? Como Satanás usa uma infinidade de estratégias para enganar, né, o ser humano. E normalmente essas estratégias envolvem a crença de que o ser humano de alguma forma não depende de Deus, né? Porque o ser humano ele é inerentemente imortal. Porque se você rezar tantas missas, ou se você pagar tanto, ou se você fizer isso, ou se você fizer aquilo, aí você consegue ir para o céu. Aí você consegue coisa. E sempre tirando o mérito de Cristo, né? Sempre tirando o mérito do sacrifício e colocando tudo na mão do ser humano, né? E um dos livros que mais, eu acho que da Bíblia é o livro que mais inspira, né, curiosidade com uma mistura de medo é o Apocalipse, né? E um dos versos de Apocalipse é justamente o verso que cita almas clamando debaixo do trono por vingança. E é um texto estranho, né? Você lê isso, é uma coisa meio estranha. Como que a gente consegue, pastor, entender essa história de almas embaixo do trono clamando por vingança à luz de tudo isso que a gente está conversando aqui da ressurreição? Veja bem, o contexto aqui é Apocalipse capítulo 6, verso 9 ao 11, é o contexto dos 7 selos. E essa menção dessas almas clamando embaixo do altar, até quando, Senhor, são exatamente no contexto do 5º selo. Nós sabemos que isso é uma linha do tempo na história que se remete exatamente a um intenso período de perseguição aos cristãos e que muitos cristãos estavam morrendo e dando a vida em prol da pregação do evangelho. Agora a gente precisa lembrar de algumas coisas. Primeiro, isso não é a primeira vez que você vê o sangue clamando, né? Não é a primeira vez. Quando você vê o primeiro homicídio na Bíblia, lá em Gênesis no capítulo 4, no verso 10, Deus chega para conversar com Caim. E ele pergunta assim para Caim, né? O que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Então você percebe um Deus que está atento a seus filhos, que entregam a própria vida em prol do testemunho. E Deus está vendo o sacrifício que eles fizeram. E Deus está agoniado, assim como os filhos dele que estão vendo essas cenas, né? Os vivos que estão vendo essas cenas, perguntando até quando isso vai acontecer. Outro detalhe interessante é a referência
aqui em Apocalipse no capítulo 6 a esse altar, o sangue na base do altar, não é uma referência a algo dentro do santuário, mas algo que ficava fora, no pátio do santuário. E aí tem uma coisa interessante. Quando a gente estuda sobre o santuário celestial, a gente tem que lembrar aonde é o pátio do santuário celestial. Aonde que fica o altar de sacrifícios do santuário celestial. Não fica lá em cima, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio até a terra, veio até aqui para dar a vida pelo pecador. Então não são almas que estão lá no céu. E aí outros detalhes, a gente já tem falado muito aqui, né? Esse negócio, essa dicotomia entre corpo e alma é uma coisa da filosofia grega, isso não tem nenhuma fundamentação na Bíblia. Na Bíblia, o ser humano é uma unidade indivisível, não se divide, corpo, mente e espírito. Não se divide, é uma unidade indivisível. A Bíblia não abre espaço para uma alma que se desprende do corpo. O Gilson até comentou aqui, achei bem interessante, né? Tinha até anotado para usar, eu uso muito de ilustração quando estou estudando a Bíblia, principalmente evangelismo. Imagina a cena, né? Você morre, né? Você morre e aí você teve uma vida boa aqui na terra, você sobe para o céu. Aí você está lá no céu, você olha aqui para a terra e você deixou aqui na terra a sua esposa, você deixou a sua casa, deixou o seu carro, deixou os seus filhos, deixou tudo aqui embaixo na terra. Aí você está lá no céu e você olha aqui para a terra e percebe que, digamos que você tem um cunhado que é um pouco folgado. E o cunhado chega na tua casa e ele não tem muito comprometimento com a vida, e ele pega o seu carro e começa a dirigir. Aí você olha assim, você já começa a ficar meio preocupado. E seu cunhado vai lá e bate o carro. E aí você vê que devido a toda essa situação, a sua família também está padecendo. Aí você vê logo depois a sua filha adoece e tá acamada no hospital. Aí você olha tudo isso, assim, o desespero, né? A família vem em crise financeira, sua família perde tudo, agora tá padecendo de fome e você lá no céu olhando, né? Gostei muito do que o Gilson falou, né? Que inferno esse céu, né, Gilson? Que inferno esse céu, não tem lógica. Deus, ele é amor. Deus, ele é amor, ele não tem prazer no sofrimento. Deus, ele quer resolver tudo de uma vez por todas. E outro detalhe que a lição, né, desse trimestre vai falar muito bem sobre isso. Se a alma se desprende do corpo e vai para o céu ou vai para o inferno, o purgatório, não vou nem falar que isso daqui é uma limitação da graça de Deus, o purgatório. Ele afeta totalmente a graça divina isso daí. Vai para o céu, vai para o inferno. Beleza. E a ressurreição? Você percebe que toda a fé cristã vai para o buraco? Se não tem ressurreição, para que Jesus vai voltar? Você já está todo mundo nos seus respectivos destinos, né? Não tem lógica. Vai ressuscitar para quê? Só pela arte, né, da imagem e da beleza de fazer ressuscitar, para entrar, para coisa, não tem, é uma coisa sem propósito, né? Mas a gente, assim, a gente sabe que a morte eterna no sentido de tortura eterna, né, o fogo eterno torturando eternamente alguém, ele não existe. Mas existe uma vida eterna, né, Gilson? Exatamente. Existe uma vida eterna. E aqui é muito interessante a gente ler 1 João capítulo 5, principalmente os versos 11 e 12, porque aqui mata uma charada muito grande, né? Diz no verso 11, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Agora, e esta vida está no seu Filho. É Cristo que tem a vida eterna, não somos nós. Não é a nossa alma que viverá eternamente, não é a nossa alma que é imortal. Quem é imortal é o Filho. E aí diz, e aquele que tem o Filho tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, quem tem a vida eterna? Aquele que tem o Filho. Os crentes em Cristo, aqueles que tiveram fé em Deus. Se a gente ler para trás agora, né, o capítulo, a gente vê aquele que teve fé no sacrifício vicário de Cristo, que aceitou a Cristo, né, como seu Salvador e aceita a expiação dos seus pecados, esse tem a vida. Quem não tem, não tem a vida. Então como é que eu vou explicar uma alma que é imortal e que foi para o inferno? Ele não tem a vida eterna. Né? A vida eterna tem aquela alma ou aquela pessoa que creu em Cristo, mas que vai receber o seu galardão quando ele vier e ressuscitar. Para isso que serve a ressurreição. Né? É isso que Deus vem fazer. Ele vem completar a sua obra de justiça, né? E a gente vai ver depois o juízo, né? Como a gente
conhece, então através do juízo vai ser dado a cada um o que lhe pertence, mediado pela graça de Cristo, né, pela fé que eles têm em Jesus. Então, é claro e é simples, tá? Esta vida está no seu Filho, a vida eterna está em Cristo e quem ele der, aquele que o aceitar. Então, não existe alma imortal, não existe alma boa ou má que vai viver para sempre. Existem pessoas que vão viver para sempre com Cristo, aqueles que o aceitarem. Ponto. Então, os cristãos em Cristo, os que acreditam em Cristo, esses vão viver eternamente. E é incrível que esse engano da imortalidade da alma, ele já foi trazido por Satanás, né? Lá no Jardim do Éden. Tanto é que ele falou para Eva, né? Porventura, eu te afirmo, se você comer do fruto, certamente não morrerás. E aí começou o grande engano da imortalidade da alma, né, Cris? E que engano esse, né? De que a nossa alma é inerentemente imortal. E aí a pessoa que morreu e que é boa, ela vai direto para o céu, e ela está lá, e ela está acompanhando o que está acontecendo aqui na Terra, e a pessoa... E o mais grave, né, de tudo isso, acreditar que aí a pessoa que morreu e não foi salva, aí vem como se fosse um Deus vingativo, né? Aí ele joga nessa pessoa lá para ficar eternamente, então, sofrendo pelo pecado. Como o pastor Flávio já falou, o Gilson já falou, essa questão de que morri, vou para o céu ou morri, vou para o inferno, né? Dependendo das minhas obras, do que eu fiz aqui, eu vou para o céu ou vou para o inferno. E isso, na verdade, é uma coisa que, volto a dizer, criada por Satanás. E nós gostamos de nos apegar a algumas coisas, alguma coisa para nos confortar. Então é mais fácil eu falar assim, morreu, está no céu. É um conforto para quem fica aqui, né? Porque como a gente já tem essas ideias que Satanás colocou, que é o purgatório, você não quer saber de um parente seu no purgatório, de uma pessoa que você ama no purgatório. Você não pensa numa pessoa que você ama queimando no fogo do inferno. Então é mais reconfortante eu pensar, não, ela está no céu, nos braços do Pai, como costumam dizer, né? Mas na verdade não está, porque se a gente para e pensa, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que, quer dizer, eu fui boa, me leva para o céu, mas eu continuo vendo toda a desgraça que é a terra. Eu continuo sofrendo porque eu estou vendo as pessoas que eu amo sofrendo nesse mundo infernal. Porque esse mundo é infernal, né? Então, assim, são coisas que Satanás vem colocando que é para a gente deixar de acreditar no que Deus é, no que Deus verdadeiramente faz, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado com essas teorias, né? Com essas coisas que lançam que depois que morre você fica vagando por aí. Você não fica vagando. Deus, ele não é um Deus que vai deixar você perecer a vida toda. Ele é um Deus de amor, né? Ele é um Deus de cuidado. Então fica aí a nossa atividade da semana, que é justamente pensar com muito carinho, com muito cuidado na nossa vida, porque o maior engano, né, que Satanás traz, que infelizmente ele sabe que é algo muito fácil, é alimentar essa autossuficiência do ser humano. E essa teoria da imortalidade da alma, ela não ganhou tanta força à toa, porque para o ser humano é sempre melhor sentir que a gente está no controle da situação, mas nós não estamos. A nossa esperança é única e somente por causa de Cristo Jesus. E vem um fato aqui que me lembra, na recordação, não sei, não foi usado na lição, a ressurreição de Lázaro. Eu sempre me perguntei, por que cargas d'água Cristo ia ressuscitar Lázaro se ele já estava no céu? Né, o quê? Fazer um show pirotécnico para todo mundo olhar? Para falar assim, olha, depois. Como ele é poderoso, sendo que ele era justo, né? Ele ainda morrer de novo, né? Depois. E ele foi claro, né? E ele falou assim, não, ele vai ressuscitar. Daí Marta falou assim, não, eu creio que ele no dia final vai ressuscitar. Quando os discípulos falam assim, não, se ele dorme, então está tudo bem. Não, ele morreu. Ele foi claro, ele morreu, ele está morto. E eu vou para ressuscitá-lo. Ué, então eu me pergunto, se ele tinha morrido, se a alma dele fosse mortal, estava no céu,
Cristo não era amigo dele. Vem cá, você está no céu, vou trazer você de volta aqui, vai ficar aqui no chão, né? Vai sofrer mais um pouco para depois voltar. Qual é a razão disso? Sabe, são umas coisas que não tem lógica absolutamente nenhuma. Então a gente tem que começar a parar para pensar sobre essas coisas, né? Cada texto bíblico. Então Lázaro não faz sentido nenhum a ressurreição dele se a alma dele fosse imortal. É verdade. Então tá aí, ó, mais uma coisa para a gente pensar sobre. Então essa semana vamos pensar muito bem sobre os enganos que às vezes a gente está permitindo que de pouquinho em pouquinho entrem na nossa vida. Porque às vezes aquela coisa é tão repetida e martela tantas vezes na nossa cabeça e tanta gente repete aquilo que a gente nem para mais para pensar nisso, a gente meio que toma como uma verdade. Mas tá aí o exemplo, por exemplo, de Lázaro. É uma história que não faz o menor sentido. E a Bíblia não mente, né? A Bíblia é muito clara em dizer que aqueles que morreram não sabem de nada que se passa debaixo do sol. Então eles não estão com o Pai ainda, observando e vendo o que está acontecendo com aqueles que ficaram atrás. Eles estão descansando, porque o nosso Deus, ele é amor em todos os sentidos. E ele não ia querer também que uma pessoa que foi fiel e que morreu nele, ficasse no céu, vendo ainda a sua família sofrendo aqui na terra. Então quem sofre é quem fica para trás, né? A gente sempre fala que quem sofre é quem fica. A pessoa que se foi, ela está descansando. E a gente tem, graças a Deus, o consolo, né, e a esperança da vida eterna um dia. Cris, você ora para a gente encerrar, por favor? Vamos orar. Bondoso Deus que está no céu, nós agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem um plano perfeito e nós sabemos que um dia o Senhor vai voltar para nos buscar. Nós queremos agradecer por todos esses ensinos, que o Senhor faça com que essas palavras, com que esse estudo chegue a outras pessoas, para que assim todos possam conhecer o teu verdadeiro amor. Nós pedimos isso no santo e agradável nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça, a classe dos professores não é um substituto do seu estudo diário da lição. Se você ainda não tem, entra lá no site da CPB, www.cpb.com.br, adquira a sua lição, faça a sua assinatura para você receber a sua lição. Você estuda a lição, assiste a classe dos professores e depois deixa o seu comentário aqui com a sua contribuição. Deus está te esperando todos os dias para você ter os seus momentos com Ele. E a gente te espera semana que vem para mais uma classe dos professores.